Olá, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor interino do Estado do Mato Grosso, professor de filosofia e também sou formado em teologia. No campo da teologia, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora da Guia do Cuxipó, em Cuiabá, onde eu e minha esposa coordenamos um curso de teologia há 5 anos. Agora, desde o ano passado, nós estamos com a questão da pandemia, então nós não estamos com as aulas presenciais e também atuo no campo da psicanálise. E na reflexão que farei, que tem como tema sinais de igrejas doentes, lideranças perturbadas e fiéis enfermos, é para nós refletirmos, pensarmos como que muitas vezes as igrejas, independente de quais elas sejam, como que elas aparecem na mídia, na TV, nos vídeos, no rádio, enfim, jornais, revistas, como que ela se expõe, como ela apresenta a mensagem de Jesus, como que o Evangelho de Jesus, ou a Boa Notícia, chega até as nossas casas, ou o que nós ouvimos quando nós vamos para as igrejas em que nós fazemos parte. É interessante que nós, enquanto cristãos e cristãs, tenhamos um pouco de noção daquilo que é a nossa fé. E quando eu digo um pouco de noção, aí eu falo da minha própria experiência por trabalhar no campo da teologia e de ter feito o curso também de teologia e coordenar grupos de aulas estudando a questão da Bíblia, e no mesmo tempo já fazem mais de 20 anos que eu venho estudando, pesquisando, lendo, relendo obras, teorias sobre a questão da igreja e no mesmo tempo sobre a questão da teologia, sobre a questão dos estudos bíblicos, cada vez mais nós vemos o quanto que cristãos, cristãs, lideranças estão deixando de transmitir ou até mesmo de viver e ensinar, na verdade, aquilo que Jesus ensinou. Talvez a igreja tenha cometido um dos maiores equívocos da história. Nós estamos há mais ou menos há 2020 anos em que Jesus apareceu na Palestina. E desde que ele aparece na Palestina até os dias de hoje, a sua mensagem ela foi diluída, muitas vezes distorcida, por N fatores e, no mesmo tempo, por N interesses e interesses próprios. De quem? Daquelas pessoas que se diziam lideranças das igrejas. Se nós pegarmos desde os evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, que todos eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus, nós veremos que a comunidade, mas isso é claro, a comunidade desse período, dessas 3 etapas, ou desses 3 momentos, o ano mais ou menos 60, 65, quando Marcos escreveu, e ele é o primeiro evangelho escrito sobre a vida de Jesus. Aí depois nós temos um segundo relato da vida de Jesus, que é o evangelho de Mateus, talvez entre o ano 80 até 90, e logo depois o Lucas, quase da mesma idade, fechando esse tripé, podemos dizer assim, das primeiras comunidades cristãs, com já relatos escritos. Nós temos que olhar como que as comunidades, que depois foram também vivendo, se organizando para experimentarem bem a mensagem de Jesus, na fraternidade,
na justiça, na compaixão, no amor, enfim, superando também as perseguições que haviam, que estavam acontecendo naquele momento contra as comunidades e contra a igreja. Mas aqui é bom até nós separarmos um pouco esse nome. Eu citei igreja, mas talvez aqui o nome mais apropriado não seria igreja, seria comunidade cristã. Igreja, enquanto instituição, ela somente aparecerá no ano 313 com a coligação, podemos dizer assim, do imperador romano Constantino com o Papa Melquiades. E como presente daquilo que o Papa Melquiades fez, aceitando então que a comunidade ou os cristãos e cristãs fossem aceitos e aceitas no Império, ele ganhou um palácio que é o Palácio Lateranense. É interessante nós vermos que, a partir do momento em que a Igreja se instituiu, ou seja, se instituiu no sentido de se tornar instituição, ela adere ao projeto do imperador. A utopia de Jesus, por incrível que pareça, naquele momento se esvaiu, ou seja, ela foi nula, ela foi encoberta, ela foi ocultada. E aqui é interessante nós vermos que, a partir do ano 330, igrejas, templos, começaram a ser então construídas. Nós temos a igreja de Nicomeia, nós temos a igreja do Santo Sepulcro, nós temos a igreja da Natividade e outras igrejas começaram a aparecer enquanto instituição templo. As comunidades e o livro do Atos dos Apóstolos, ele pode nos ensinar muito bem de como que a igreja de Jesus vivia. Sem dúvidas, é um dos exemplos e talvez uma das representações daquilo que Jesus ensinou mais profunda para nós, cristãos e cristãs, vivermos, seguirmos, bebermos, alimentarmos desta utopia. Todos nós sabemos, talvez, ou muitas pessoas, que a palavra utopia quer dizer não lugar. É uma palavra grega que quer dizer não lugar. Por que será que nós podemos dizer que o projeto de Jesus é utópico, ou seja, é uma utopia? Porque Jesus, quando começou a anunciar a sua palavra, ou os seus ensinamentos, ele começou já a receber perseguições quase que no início das suas atividades públicas ou sociais. E o projeto de Jesus, é claro que ele é completamente contra ao projeto dos fariseus, dos doutores da lei, dos anciãos, dos saduceus, dos tantos outros que ocupavam funções dentro do império a partir daquilo que eles faziam juntos com a organização política, jurídica, econômica, cultural também dos romanos. Lembremos que Jerusalém era uma cidade administrada pelos romanos. Toda a Palestina era uma colônia dos romanos. Os judeus, eles ficavam então responsáveis. Os judeus aqui, enfatizando bem para nós entendermos, os judeus somente as lideranças, né, pessoal? Os judeus, o povo, era explorado, era enganado, era manipulado. E por isso que Jesus começou a abrir os olhos, os ouvidos, o coração, a mente do seu próprio povo, alertando que as lideranças, elas estavam olhando sempre o que elas iam ganhar do povo. Toda hora elas estavam criticando o povo, diminuindo o povo, chamando, como os fariseus chamavam, de povinho, porque não seguiam os preceitos. Mas, na verdade, eles viviam a mordomia à custa deste povinho que eles ocultavam, o que eles maltratavam. Estas lideranças, elas ocupavam os principais cargos nas sinagogas, que era o lugar de ensinamento da Sagrada Escritura,
o tribunal da época, um fórum, que era o Sinédrio, lá eles julgavam, e também ocupavam o lugar do templo, principalmente então os sacerdotes. Cobravam sacrifício, cobravam também impostos com a questão das moedas. E juntos com o Pilatos, ou depois os outros prefeitos anteriores ou governadores que governaram Jerusalém e toda a Palestina, por incrível que pareça, nunca olharam o povo como aquela ideia que se tinha desde o Antigo Testamento de que os judeus ou os hebreus eram o povo de Deus. Mas o que isso tem a ver com aquilo que nós temos então como temática hoje? E repito a temática para ficar bem na nossa mente e nós começarmos então a pensar, mesmo depois desta reflexão. Sinais de igrejas doentes, lideranças perturbadas e fiéis enfermos. Meus amigos e minhas amigas, hoje, se nós começarmos a perceber tanto membros, lideranças da Igreja Católica, e aí pode ser padres, bispos, cardeais, ou até mesmo leigos e leigas. Aí nós podemos ter bispos e bispas, apóstolos e apóstolas, pastores e pastoras de outras igrejas, independente de dominação. A maioria delas vão mostrar assim, para nós, todos e todas, que realmente são igrejas doentes. E as suas lideranças perturbadas. E no mesmo tempo, fiéis perturbados. Por que eu diria isso? Uma igreja que é capaz de criar barreiras, impedimentos, e aqui igreja já humana, deixando aquela comunidade dos Atos dos Apóstolos, assumindo um poder inventado pelo ser humano, dizendo que Jesus deu esse poder magistral, esse poder divino, de aceitar ou rejeitar quem poderá fazer parte da igreja, ou daquilo que a Igreja Católica celebra como Eucaristia, ou que pode agraciar ou receber a graça de Deus em outras denominações da igreja, na questão de trabalho, que é a questão do emprego, a questão de moradia, a questão do salário, a questão tantas que, se nós vamos ver, meus amigos e minhas amigas, só pode ser pessoas perturbadas. Ninguém de sã consciência vai colocar uma parede para separar uma pessoa que se diz necessitada de Deus ou do divino. Se uma pessoa se diz liderança de uma determinada igreja, esta pessoa, no máximo, ou no mínimo, podemos dizer assim, não é no máximo, no mínimo, tem que deixar aflorar dentro dela a compaixão. Porque se não deixar aflorar a compaixão dentro de si mesma, logo ela vai extrojetar, podemos dizer assim, aquilo que tem de pior na sua concepção do divino. Por que eu digo aquilo que tem de pior da sua projeção de divino? Porque a grande parte dessas lideranças que fazem parte de igrejas doentes, e aí são então lideranças perturbadas, e que os seus fiéis saem da igreja, ou das igrejas, também enfermos, é porque o Deus ensinado ali dentro, ou Jesus, não é o Deus cristão. É claro que aqui nós temos completa compreensão de que todas as religiões, elas têm toda a liberdade de transmitir o seu divino, sem dúvidas, de viver. Né? Nenhuma religião é melhor uma da outra. Todas elas são importantes, mas aqui a minha fala é para os cristãos e as cristãs, porque nós estamos vendo equívocos e mais equívocos de suas lideranças. Hoje é inadmissível que padres, irmãs religiosas, leigos e leigas, católicos, católicas ou de outras denominações utilizem termos
que somente uma pessoa perturbada conseguiria utilizar. Perturbada, que eu digo, num desequilíbrio psíquico, emocional, fora dos padrões. Aqueles padrões que não é até interessante nós usarmos essa expressão padrões, mas talvez dentro do diagnóstico mesmo, o diagnóstico psiquiátrico. Comecemos a olhar, ou comecemos a ouvir, palavras utilizadas contra pessoas, por exemplo, que cometeram algum tipo de equívoco. Como que os cristãos e as cristãs de várias igrejas estão acolhendo, como que elas estão oferecendo alento, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo de pandemia. Hoje, uma das únicas pessoas religiosas que eu conheço melhor e que busco acompanhar e que vejo que está fazendo um trabalho incrível de cristão, de ser humano, acima de tudo, de ser humano, sem dúvidas, é o padre Júlio Lancelotti. A igreja dele é uma demonstração de uma igreja, de uma comunidade cristã e, sem dúvidas, do Jesus de Nazaré. Porque muitas outras igrejas, basílicas, catedrais, elas estão, todas elas, alicerçadas em ideais que não são aquilo que Jesus ensinou. É muito lamentável, é muito triste quando nós vemos a questão do moralismo assumindo aquilo que Jesus deixou de mais essencial que nós poderíamos utilizar para a nossa vida: amor, misericórdia e compaixão. Uma grande parte dos programas religiosos é mais para propagar o ódio, a raiva, a vingança, do que realmente aquilo que Jesus ensinou. E o mais lamentável é que também um grande número dos que se dizem cristãos e cristãs não conhecem a história da comunidade cristã e a igreja cristã. Por mais que a palavra igreja é uma palavra que vem do grego, eclésia, que quer dizer também comunidade. Nós então podemos até utilizar o nome igreja sem dúvidas, mas aí sempre lembrando que há uma diferença. A igreja, aquela igreja da acolhida, aquela igreja da fração do pão, da ceia, aquela igreja que acalenta, que ouve, que escuta, que orienta, que se compadece, aquela igreja que perdoa, aquela igreja que está ali acolhendo e cuidando dos ferimentos das pessoas feridas. Feridas aqui, podemos dizer, dentro do campo da metáfora, N feridas psíquicas, podem ser elas físicas também, mas as mais são as psíquicas, as feridas emocionais também. Muitas delas bem salientes, podemos dizer assim, dos que procuram a igreja. E estes machucados, eles estavam aparecendo antes da pandemia e aparecem agora, neste momento em que nós estamos vivendo. É lamentável porque quando a igreja, então, se tornou instituição a partir do ano 313, quem ganhou ênfase na igreja não foi mais Jesus de Nazaré, mas foi Constantino, o imperador. O Papa, os bispos, os padres, começam a vestir-se ao estilo imperador e também ao Senado romano. O lugar aonde se ficava a liderança, então talvez, podemos dizer assim, a maior das lideranças dos cristãos e das cristãs, que era o conhecido como o Papa, já em meados do ano 200 começa a aparecer essa palavra ou esse nome, nós começamos a perceber que ele deixa a comunidade, deixa o povo, porque ele vivia no meio do povo, junto com o povo, ele passa a viver no palácio. E no palácio nós começamos a perceber as mordomias. Nada a ver com aquilo que Jesus ensinava.
mordomia, ouro, prata, diamante, e aí as suas vestimentas, sua cruz, seu anel, sua mitra, seus sapatos, seu cajado, enfim, tudo passa a se repetir aquilo que o imperador vivia no seu palácio. Sinais de igrejas doentes, lideranças perturbadas e fiéis enfermos é muito mais visível do que nós possamos imaginar. É tão visível que, quando nós utilizamos pessoas utilizando de nomes pejorativos contra os próprios irmãos e irmãs, porque talvez eles são colocados até mesmo pela sociedade às margens da cultura, às margens dos seus direitos, elas são vistas como pessoas que não devem ser acolhidas na igreja. E a igreja, ou ela acolhe a todos e a todas, ou ela não é a igreja de Jesus. Porque todas as vezes que nós usarmos o termo igreja, nós temos que saber que é a igreja de Jesus. Se a igreja ela for a igreja do cardeal, do bispo, do papa, do pastor, do apóstolo, da apóstola, por incrível que pareça, não é a igreja de Jesus. Mais uma vez, temos que aprender, temos que voltar àquilo que Jesus nos ensinou desde os primórdios, desde o início da sua vida pública, desde o início das comunidades, desde o momento em que Jesus foi preso porque ensinou e, no mesmo tempo, denunciou para o povo que ele estava sendo explorado e enganado. Jesus nunca, jamais, disse que o dízimo era uma graça divina. Jesus nunca ensinou que você ganharia terras e mais terras, casas e mais casas, e depois carros, dinheiro e mais dinheiro. Nunca. Porque o projeto de Jesus não era esse. Jesus, na verdade, nunca foi aquele cara que anunciou, propagou riquezas, bens, acúmulos de bens. Né? Nunca, jamais. E nós estamos neste mundo cada vez mais capitalista e cada vez mais neoliberal, e acreditando que nesse neoliberalismo a humanidade tem que acolher as propostas para enriquecer-se cada vez mais, esquecendo de que a humanidade, em nome desta riqueza, em nome desse dinheiro, em nome do capitalismo, está também cada vez mais adoecida. No Brasil e em outros lugares do mundo, nós temos muitas experiências e sabemos que este dinheiro tão propagado dentro da igreja, ele está fazendo, sem dúvidas, muitas lideranças ficarem cada vez mais perturbadas. Vejamos os últimos acontecimentos que aconteceram nas diversas igrejas do Brasil e de outros países. Como que seus líderes ou as suas lideranças se perderam ao deixar-se orientar pelo monetário. Para ir concluindo, nós, enquanto cristãos e cristãs, temos que aprender que Jesus é aquele que trouxe uma mensagem e aquele que viveu completamente a sua humanidade a partir da bondade, a partir da misericórdia, a partir da compaixão. Jesus preocupou-se todos os momentos de sua vida com as pessoas. Jamais utilizou o nome de Deus para enganar as pessoas. Hoje nós temos políticos, empresários, latifundiários, e aí vai, intelectuais usando o nome de Deus como se eles tivessem
e aí também lideranças, é claro, religiosas, como se eles tivessem este poder de dizer, Senhor, faça isso, faça aquilo, sem que eles percebam que todos nós somos seres humanos e diante dos olhos de Deus somos iguais. Você não é melhor, nem eu sou melhor do que as outras pessoas para Deus. Para o Deus de Jesus, todos nós, homens, mulheres, pessoas que vivem em outras denominações também, somos todos e todas filhos e filhas de Deus. Deus não vê ninguém fora do seu amor. Deus não age fora da sua misericórdia. Todos nós somos convidados e convidadas para experimentar esse amor divino, essa compaixão que Jesus deixou para nós, para podermos viver e superar nossos ódios, nossas frustrações, nossos medos, nossas fobias, nossas raivas, nossas mágoas, nossos ressentimentos. Aí talvez a comunidade, igreja, possa ser um hospital de campanha, como disse o Papa Francisco. A igreja tem que ser um lugar de acolhida e um lugar onde nós possamos partilhar a nossa vida e sairmos ali cheios de confiança, cheios de esperança, cheios de ânimo para poder viver de uma forma digna na sociedade. Enquanto nós alimentarmos o ódio, a violência, a vingança, nós nunca vamos superar as N destruições de vidas que acontecem em nossas sociedades. Se nós justificarmos cada ato de violência contra uns aos outros, podemos ter certeza que ali Jesus não está nos animando para nós fazermos isso. Jesus está no meio de todos os lugares, mas nos convidando a perceber se nós realmente olhamos, vemos, escutamos o outro ou a outra como nosso irmão ou nossa irmã. Para concluir, talvez diante dessas questões, sinais de igrejas doentes, lideranças perturbadas e fiéis enfermos, nós podemos ver como que em muitas comunidades ou em muitas igrejas católicas, como que elas tratam, por incrível que pareça, a figura, como que tratam ou retratam a figura de Judas Iscariotes. É incrível que a Igreja Católica, ainda hoje, ela faz um boneco, ou representa o Judas Iscariotes num boneco de pano, e os cristãos e as cristãs pegam uma vara ou uma madeira, começam a bater disparadamente, até destroçar, como se ele fosse linchado, e depois põe fogo. E aí, meus amigos e amigas, nós começamos a nos perguntar, e aonde está aquela frase do Salmo, quando diz assim, Jesus diz, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus diz, Pai, eles não sabem o que fazem, ele está dizendo, por incrível que pareça, para as lideranças que ocupam todas as instituições daquela época. Pai, perdoai-vos, elas ou eles não sabem o que fazem. Talvez aqui fica uma dica. As nossas instituições, sejam elas todas, como estão tratando as pessoas? Será que, quando nós vemos uma pessoa diante da nossa face, nós não conseguimos nos enxergar nelas? Aqui a igreja tem que refletir também sobre essa questão do Judas. Por que malhar o Judas? O que isso tem a ver com o ensinamento de Jesus? O que isso tem a ver com o perdão, a compaixão, a reconciliação? Com certeza nada. Jesus não nos ensinou a isso.
Então, meus amigos e amigas, nós que somos cristãos e cristãs, temos que, com certeza, superar todas estas violências que nos adoecem. Ou seja, estas violências, na verdade, elas não nos adoecem. Estas violências denunciam que nós todos estamos doentes. Jesus pode ser, como diziam os primeiros cristãos das primeiras comunidades, Jesus é o iátrico, ou seja, Jesus é aquele médico que vem nos curar por inteiro. E quando Jesus, por incrível que pareça, nos curar no sentido mais amplo da palavra, por inteiro, assim, mente, alma, espírito e coração, para dizer vida, então nós conseguiremos amar, perdoar, ser compassivo e abraçar a todos sem distinção. Meus amigos, para terminar, Jesus é o iátrico de todos nós. Vamos fazer com que a nossa igreja, comunidade cristã, seja uma comunidade de irmãos e irmãs. E quando os primeiros sinais, sintomas de doenças aparecerem em nós, vamos ser humildes, vamos ser simples e pedir ajuda nas comunidades para juntos crescermos. Não vamos deixar que o nosso ser doente transborde em violência, em vingança, em agressões contra as pessoas. Mas sim, vamos nos colocar uns diante dos outros como irmãos e irmãs para poder sanar aonde em nós está doendo. Um abraço a todos e até a próxima reflexão.